Bom, chegamos agora na nossa aula bônus, né, que vai ser uma cliente com alopécia. Ainda é um caso bem complicado, né, para a maioria dos designers de sobrancelha micropigmentadoras, que sempre não sabe o que fazer nesse caso. Então nós resolvemos deixar essa aula bônus para vocês como presente, tá bom? E também todos os meus cursos de micropigmentação agora gratuito aqui no YouTube. Isso mesmo, e com certificado. Tudo que eu lancei em todos esses anos de carreira agora estará disponível gratuitamente para você aqui no YouTube. E essa é apenas uma das aulas. Então já aproveita e compartilha com aquelas suas amigas que estão precisando se especializar ou precisando também de uma oportunidade. E tudo isso só está sendo possível por conta do Go Lips PMU Congress e do Go Griff. Não deixe de compartilhar e boas aulas para você. esse será um caimento de fio com a linha guia, né, que vocês viram aí nos nossos treinos. E agora nós vamos fazer numa modelo e sem praticamente nada de pelo, tá bom? Então vamos acompanhar bem de pertinho como que faz uma sobrancelha dessa forma. Vamos lá? Bom, gente, estamos aqui com a nossa cliente Maria, tá? Ela tava falando pra gente que ela tem alopécia há mais ou menos 3 anos, tá? Que começou a cair toda a sobrancelha praticamente dela, já quase não tem mais pelinhos. Vocês vão perceber quando a gente colocar mais de perto que os pelinhos que ainda tem na sobrancelha dela é mais na pálpebra do que aonde seria a sobrancelha dela mesmo, tá? Então é mais um lugar onde a gente tem que tirar os pelinhos. Infelizmente tem alguns aqui que a gente tem que tirar, mas não vai ter jeito, tá? E ela também falou pra mim, é importante que vocês façam essa pergunta pra cliente de vocês, é o quê? Que quando ela tinha sobrancelhas, o pelo dela era mais escuro, tá? Porque ela está em tratamento de alopécia. Algumas alopécias não voltam nunca mais o pelo, mas tem algumas alopécias, né, que ela ainda não sabe qual que ela tem. Tem algumas que depois de um tratamento o pelo começa a voltar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não fazer uma cor que quando o pelo dela voltar dê diferença muito nessa cor, tá bom? Aqui eu tenho como base ainda o cabelo dela. Ela comentou comigo que tá caindo, né? Mas ó, é um cabelo escuro. E ela falou que era próximo do tom do cabelo dela, a sobrancelha. Então, evolução rápida e reconhecimento na micropigmentação. Você precisa ver isso aqui. Porque tudo é pra vocês. Um evento pra Eu, Andréia Casagrande, criei o Go Lips PMU Congress. Tenho certeza que vocês vão voltar para casa de vocês transformados. Venha comigo para o Go Lips PMU Congress. A gente já sabe que é um castanho escuro aqui que a gente vai utilizar, tá bom? Então façam sempre essas perguntas para clientes de vocês. Mas a dúvida maior de vocês, né, é o que eu faço, o design que eu vou fazer nela. Como que eu vou saber onde que começa a sobrancelha dela, onde que termina a sobrancelha dela, a espessura da sobrancelha dela, se ela não tem nenhum parâmetro para eu seguir, né? Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. O que acontece? Primeiro, vocês têm que treinar muito design. Vocês receberam aí nos materiais de vocês aquele rosto sem sobrancelha. É praticamente como se fosse essa cliente, né? Essa cliente também não tem sobrancelha, e aquele rosto é o rosto sem sobrancelhas para vocês treinarem. Então, acho bem legal vocês imprimirem vários daqueles e começarem a treinar a mão livre. Eu gosto muito de trabalhar a mão livre, tá? Então, eu sigo aqui os parâmetros do rosto dela. Eu sigo sempre início, né, da sobrancelha pelo cantinho do nariz, né? Os dois cantinhos aqui do nariz, não é o cantinho, é a abinha do nariz, perdão. Mas vocês percebem também, gente, que ela tem um nariz bem fininho, ela quase não tem essa abinha do nariz. Ó, então a gente tem que tomar esse cuidado. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer as medidas aqui da sobrancelha, tá? Como que eu trabalho no meu dia a dia. Então eu vou fazer o que eu faria, tá? E vou explicando pra vocês. Claro que quem preferir seguir as medidas que eu deixei para vocês, 1,5 do ponto lacrimal até o ponto alto, pode fazer também com medida de paquímetro, mas eu vou fazer a mão livre aqui, tá? Então nós vamos pegar aqui a abinha do nariz dela, vocês estão vendo que o nariz dela é bem fininho, quase que não tem uma abinha aqui, tá? Eu vou colocar aqui e vou fazer na linha reta, ó. O lápis tem que estar bem retinho. E do outro lado também.
com calma, gente, ó. Aqui eu já vi que esse risco ficou um pouquinho mais pra lá, então eu tenho que fazer um pouquinho mais pra cá, ó. Bem pouquinho, tá? Por quê? Pra não juntar muito a sobrancelha dela aqui, pelo nariz dela ser muito fino, tá? A pontinha. Então, a gente tem que ter aqui em torno de 2 centímetros. Depois a gente confere isso. O ponto alto, a gente pede pra cliente olhar mais retinho. E a gente pega também a abinha do nariz e passa no meio dos olhos dela e faz um risquinho. Certo? Aí, o cantinho do nariz dela, cantinho do olho, ponto final. Cantinho do nariz, cantinho do olho, ponto final. Ó, nós temos as 3 medidas, ponto inicial, ponto alto, ponto final, certo? Ah, André, mas como que eu vou saber se é lá em cima, se é lá embaixo, o que que eu faço? Gente, ela tem aqui, a maioria das nossas clientes vão ter isso, tá? Ela tem um alto relevinho aqui, ó, que significa aqui que era onde estava a sobrancelha dela natural, tá? Então, esse alto relevo é uma pele um pouquinho mais levantada. Se eu quiser fazer no olhômetro, eu posso seguir isso. Se não, eu pego o meu paquímetro, vou colocar 1,8 ou 1,7 aqui, peço para ela fechar o olho, fecha o olho. Daí, 2,5 ou 2,8 aqui, tá? Se eu usei 1,5 no início, eu vou usar 2,5 aqui, certo? No ponto alto. E 1,5 no ponto final, porque eles têm que estar na mesma altura. Então, se eu quiser usar medidas, mas eu não vou, eu vou desenhar no olhômetro, tá, gente? Eu vou fazer o desenho e vou encaixando até ficar um desenho harmônico pro rosto dela e que eu consiga, que ela goste e que eu também goste. Nós duas tem que gostar, entendeu? A gente entra num acordo com a cliente. Bom, gente, agora eu deixei o rosto dela um pouquinho mais retinho aqui, pra gente conferir só essa medida do início que eu estava com dúvida se estava certinho, ó, e não estava, tá? Então, eu vou fazer aqui uma linha reta e vou tirar aqui, ó, a parte que estava errada, tá? Então, a gente sempre tá conferindo. Aqui, lembra que eu falei? Tem que ter 2 centímetros, então, pega o paquímetro, coloca em 2 centímetros e confere, ó. Agora sim. 2 centímetros certinho, tá? Então, é isso que a gente precisa. Agora, eu vou fazer do outro lado. A abinha do nariz, o olho dela olhando bem reto. Por favor, olha pra minha mão aqui. Continua olhando, eu vou tirar a mão, tá? Aí, o olho dela bem reto, a gente passa na aba do nariz, no meio da íris dos olhos e ponto alto. Certo? Cantinho do nariz, cantinho dos olhos, ponto final. Agora, o que a gente vai fazer é ligar os pontos. Tá? Por isso que eu falo da importância de a gente desenhar bastante sobrancelha à mão livre, tá? Pra gente chegar numa cliente que não tem sobrancelha, você conseguir desenhar à mão livre. Vocês estão percebendo que hoje agora nessa cliente, eu estou usando o lápis dermatográfico da Mitsubishi, tá? A maioria dos vídeos eu estou usando a caneta branca em gel, tá? Então, esse é o da Mitsubishi. Bom, gente, agora eu tô aqui com essa linha, né? E eu vou marcar a altura da sobrancelha dela, onde inicia aqui e onde é o ponto alto aqui, tá bom? E o ponto alto também da sobrancelha. Então, vamos lá. Coloco meus 2 dedinhos aqui do lado do olho dela, ó, como apoio só, pra ter firmeza. E uso os dois polegares aqui, tá? Então, bem retinho, ó. Coloco aqui um risquinho, certo? Aí eu ando um pouquinho e o ponto que vai iniciar a sobrancelha dela e a espessura praticamente a gente já tem, tá bom? Agora vamos no ponto alto. Dou uma corridinha aqui e vamos marcar, ó. Certo? Já sei que essas são as medidas que eu vou ter que seguir para fazer a sobrancelha dela. Então, agora sim, nós vamos começar o desenho à mão livre mesmo, né? É só ligar os pontos e a desenhar mesmo. Aqui é só uns parâmetros pra gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Agora, então, nós vamos usar o polegar e o indicador, certo? O polegar, a gente dá uma leve puxadinha pra cima. O indicador a gente usa aqui no meio da sobrancelha e puxa esticando, ó. Um pra lá e o outro pra cima. Agora, a gente vem aqui onde fez a nossa marcação da linha e vai até o ponto alto dela, ó.
certo? E agora a gente vem aqui, ó, dá aquela leve curvadinha que eu mostrei pra vocês, pra não ficar tão quadrada, mesmo porque essa sobrancelha não tem pelo nenhum, então a gente tem que tomar esse cuidado. Ó. Tá, que o meu lápis tá quebrando aqui. Então, vamos lá. Ó, até o ponto alto, vamos tentar fazer só pra ver como fica, tá? Isso são testes pra gente ver como vai ficar esse design. Então, vamos até o ponto alto, tá? Ó, eu acho que daí eu vou ter que subir mais o outro lado, ó. Certo? Eu vou ter que subir mais essa parte de baixo. Então, vamos lá. E depois a gente olha a cliente de frente e vê se tá combinando com o rosto dela, né? Ó. Ó, mais arredondada aqui, tomar cuidado para arredondar todas as partes para não ficar bicuda, tá? Ó. Você que já faz marcação com a linha, pode fazer tudo com a linha, tá? Se quiser fazer isso. Agora, nós vamos fazer esse lado aqui. Vamos fazer primeiro a parte de cima, que a gente vai até o nosso ponto alto lá. E vai descer lá embaixo. Aqui também, ó. E vai até lá embaixo. Lembrando sempre que as sobrancelhas femininas sempre finaliza em 0, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ó. Aí, arredonda um pouquinho esse início aqui, ó. E agora, eu venho fazendo o acabamento de toda a sobrancelha. Com o palitinho, né, e o algodão, a gente vai fazendo o acabamento. Aí eu peço pra ela sentar e ver se ficou legal. Se não ficou, te refaz o desenho até ficar legal. Agora nós vamos fazer o acabamento, tá? Uma coisa bem legal que eu esqueci de falar pra vocês, gente, é não esqueçam de tirar foto desse antes e depois, tá? É bem importante, tá? Uma sobrancelha que dá sempre muita diferença, então a gente precisa ter a foto do antes. Agora eu vou começar a limpar todas as minhas marcações aqui, tá? E fazer o acabamento dessa sobrancelha e ver o que eu preciso melhorar, tá? Eu, assim, olhando na marcação, eu ainda acho que tá um pouco alta pra ela, tá? Então, pode ser que eu ache isso também na hora que ela sentar. Então, eu venho fazendo os acabamentos aqui, ó. Ó. Ela falou que ela tem a pele oleosa, mas a oleosidade da pele dela é mais na bochecha, né? Então, ela tem uma pele mista, tá? É uma pele, em alguns pontos, seca e outros pontos são oleosas. Então, uma pele mista. Ó, só acabamento mesmo, pro fio ficar bem fininho. Tá aqui pra gente poder trabalhar bem dentro do que a gente quer aqui, tá bom? Então, como em todos os outros vídeos, pra fazer o acabamento aqui, eu uso o creme lubrificante de azuleno, tá? Que tá lá nos materiais. E vamos limpando aqui, gente, ó. Toma cuidado também, gente, pra quem não tem nada de sobrancelha, não fazer uma sobrancelhona muito grande. Por quê? Porque a pessoa já tá um tempo acostumada sem ter sobrancelhas, né? Então, se a gente faz uma sobrancelha muito grossa, ela vai estranhar demais. Então, não é a intenção, tá? Ela vai estranhar, não tem jeito, mas não pode ser exagerado, tá? Ó. Então, vamos lá. Vai fazendo, gente, ó. Fazendo acabamento. Bom, gente, então, estamos finalizado aqui esse lado, esse design, tá?
tá? Eu tirei já os pelinhos que estavam fora, já fiz o desenho e agora nós vamos fazer... Você é micropigmentador e atua na área, já imaginou estar em um ambiente presencial com os maiores nomes da micropigmentação se especializando? Isso mesmo, aprendendo técnica passo a passo, que são replicáveis pós-evento. Não apenas palestras e tudo mais, não. São conteúdos de curso no palco, para você realmente ter o seu faturamento transformado logo após o evento. Até agora, todas as palestras incríveis. É o passo a passo das principais técnicas e mais atualizadas do mercado, onde você vai poder acompanhar e replicar pós-evento. Com isso, você vai faturar muito mais com os procedimentos, com as clientes que você já tem, vai aprender a vender mais para elas, a se posicionar melhor e vai trazer o que há de mais atual do mercado. Além de mais de 50 artistas apresentando suas técnicas variadas da área da micropigmentação. Este é o Go Lips, onde cada momento no palco é um passo para o futuro mais brilhante e belo na arte da micropigmentação. Venha comigo para o Go Lips P1000 Compress. Do outro lado, tá? Então esse lado aqui, ele tem que ficar igual esse daqui, tá? Notem que o desenho ele não está tão grosso e não está muito fino, ele tem que estar ali equilibrado, tá? Apesar de ela fazer muito tempo que tá sem sobrancelha, tá 3 anos já, ela vai estranhar um pouco, mas ela não pode estranhar muito, tá bom? Então, vamos lá agora pro outro lado para fazer as marcações, igual nós fizemos desse lado. Agora aqui, ó, eu vou fazer os acabamentos aqui, tá bom? Ó. Aí eu vou olhando para a sobrancelha aqui do lado e vou fazendo igual pro outro lado. Essa parte, gente, a gente não tá focando muito porque é a parte que vocês já trabalham, né? Vocês já fazem design, já sabem como que faz as marcações, tá bom? Então, só tô ensinando, mostrando mais ou menos como que eu faço, mas eu não estou focando tanto nisso, tá? Que não é a intenção. A intenção é focar mesmo nos fios, né? Como desenhar, como fazer o shadow. Então, é isso que eu vou focar para vocês. Então, eu vou reforçar mais um pouquinho aqui e vou vir fazendo o acabamento. Ó. Aqui tem que ser em 0. Então, ó. Vamos lá. Agora, já vou começar os acabamentos aqui. Eu uso o azuleno com um palitinho, né, de manicure, ó, e vou fazendo o desenho. Depois eu peço para ela sentar ainda para eu conferir se as duas estão iguais. Ó, vem fazendo os acabamentos. E quando eu tiver certeza que as duas estão iguais, aí eu venho e tiro os pelinhos que estão fora do desenho. Bom, gente, finalizado aqui o design. Agora, para eu conferir se tá certinho, a altura, tudo, eu vou pedir para ela sentar, pra gente ver, porque quando a cliente tá deitada, lembra que eu falei para vocês, a cliente tá deitada, a musculatura do rosto dela tá toda relaxada, então as sobrancelhas ficam mais iguais. Quando elas levantam, aí sim que é o resultado que a gente quer. Então, eu vou pedir para ela levantar pra gente finalizar, tá bom? Bom, gente, a gente pedindo para ela sentar, nós conseguimos já analisar que uma sobrancelha está diferente da outra, né? Pouca diferença, mas está. O início até que está bem próximo uma da outra, mas o ponto alto pro final, essa daqui tá diferente. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer um acabamento aqui, levantando só um pouquinho essa, e a gente vai olhando e ver se elas vão ficando iguais, tá bom? Então, vamos lá. Com calma, ó. Pra essa daqui também não ficar muito caída, tá? Então, a gente precisa levantar um pouquinho. Ó. Ó. Bem pouco, ó, mas precisa, tá? Esses acabamentos a gente vai fazendo também no olhômetro, tá, gente? Ó. Aqui. Aí eu pego aqui.
Finalizo aqui, gente, ó. Esse lado, eu acredito que essa sobrancelha já tá o suficiente pra ela, pro rosto dela, tá? Eu só vou medir aqui o cantinho do nariz, cantinho do olho, pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, ó. Finaliza aqui essa sobrancelha. Agora eu vou mexer do outro lado da sobrancelha dela. Vou pedir pra virar um pouquinho, pra gente poder ver, tá? Ó, essa daqui tava um pouco mais alta, tá? Principalmente essa parte aqui do ponto baixo, né? Do ponto alto, só que a parte de baixo da sobrancelha. Então, eu vou baixar um pouquinho. Bem pouquinho, sem cair a cauda, não pode cair a cauda, tá? Ó, a cauda tem que se manter um pouco mais levantada. Então, vamos fazer isso aqui e afinar um pouquinho aqui. Ó. Aí a gente pega o palitinho, coloca retinho aqui, ó. Pra ver se tá batendo, tá batendo. E aqui em cima, bateu. Ponto final. Só mais um pouquinho aqui. Pra bater. Bateu. Certo? Então, agora, gente, eu preciso olhar ela bem de frente. Pra ver se as duas sobrancelhas estão iguais. Vamos lá. Olha pra mim, por favor. Isso. Tá um pouquinho ainda diferente. Ó. Bom, gente, finalizado aqui o design. Já olhei se tava certinho, tá? A cliente ainda não viu. Lembrem sempre, gente, que esse é um caso especial, tá? Então, a gente precisa deixar um pouquinho mais de tempo na agenda, se for necessário, porque é um desenho que demora um pouco mais para fazer, tá? Então, eu vou mostrar para cliente, você vai ver só o contorno da sua sobrancelha, conforme vai ficar o formato da sua sobrancelha. Não se apegue nesse contorno, porque ele não vai existir, tá bom? A gente vai desenhar os fiozinhos aí, tá? Vamos lá. Certo? Uhum. Tudo bem mesmo? Pode falar a verdade? Gostou? Uhum. Você acha que vai ficar dentro do que você imaginou assim? Sim. Então, é isso. Então, vamos para a micropigmentação agora. Bom, gente, agora a gente vai desenhar aqui a linha guia, né? Pra gente seguir na sobrancelha dela. Ela não tem nada de pelo, mas a linha guia, ela serve pra quem tem pelo também, tá? Então, é a técnica com a linha guia. Independente se a sua cliente tem pelo ou não, você consegue fazer ela, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um risco aqui, ó. Eu dou um espaço, tá? Ó. Lembrando que todos os meus pelos vão ser ligados aqui, né? Então, eu dou um espaço e passo bem pelo meio da sobrancelha dela. Ó. E vou finalizar aqui, ó, gente. Bem no meinho. Certo? Então, todos os pelos vão ser ligados nessa linha guia. Agora, eu vou desenhar o outro lado também. Então, também, eu dou um espaço aqui pra começar, tá? E aí, a linha guia tem que sair aqui, ó. É como se ela fosse subir, ó. Certo? Lá em cima, lá, ó. E ela vai descer no meio da sobrancelha. Deixa eu ir pra esse lado aqui pra vocês enxergarem melhor, porque senão minha mão vai passar na frente de vocês. Então, ó, tá feita aqui, certo? E agora eu vou finalizar aqui, ó, bem no meio. Entenderam? Aí todos os nossos fios vão ser ligados nesta linha. Então, a gente precisa tomar cuidado para não apagar elas. E uma coisa importante a dizer também, gente, para vocês, é que essa linha, ela não vai ser desenhada com o dermógrafo, tá? Então, assim, ela vai só servir mesmo como guia. Ela não vai ser desenhada, então não esqueçam disso, tá? Para não ficar uma marcação muito forte aqui da linha. Bom, como vocês sabem, a gente não precisa encher de anestésico para funcionar,
tá? Então, eu vou colocar bem pouquinho, porque eu também não quero apagar a minha linha guia, tá? Então, eu vou colocar bem pouquinho, já vai funcionar, gente. Não precisa encharcar pra funcionar, tá bom? Ó. Então, estou colocando aqui, vou deixar uns de 10 a 15 minutos e aí eu começo a fazer a sobrancelha dela, tá bom? E aí, vocês vão me acompanhando aí o passo a passo. Então, bem pouquinho, para não perder essa marcação. Ó. E depois a gente não vai remover esse, tá? A gente vai trabalhar com ele, por isso que eu tô colocando bem pouquinho. Bom, vamos iniciar aqui então. Todos os nossos fios nós vamos ligar na linha guia, tá? Ó. Sem peso de mão, bem de leve, ó. Encostou na linha guia, para. Certo? Então, aqui também, gente, ó. Encostar na linha guia aqui, a gente tem que parar, tá? Bom, agora vamos fazer aqui, né? Lembrando que cada fio que a gente faz, a gente deita um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Encostou na linha guia. Ó, parou. Mas o parou da linha guia é tipo assim, ó. Não é encostou, parou. É encostou e deixou, sabe? É como se você tivesse feito um último risquinho, só que mais suave, na linha guia. Ó. Aqui. Olhem pra vocês verem como que é o parou, ó. Parou. Ele faz um último risquinho, entendeu? Ó. Eu vou até a marcação total do lápis, tá, gente? Pra vocês entenderem, ó. Eu vou até o finalzinho da marcação. Eu não chego na marcação e paro, tá bom? Então, o que eu quero usar mesmo é tudo onde tá o lápis, né? Ó. Encostou na linha guia, parou. Agora, vamos fazer esse finalzinho aqui. Pra não atrapalhar vocês, eu vou mexer aqui só. No meu anel, que acho que tava bem na frente. Ó. Bem devagar, gente. O fio não pode ser um fio passado rápido. Bom, agora vamos fazer essa parte aqui de cima, gente, ó. Também, tá, ó. Entra bem com calma aqui, ó. E vem até a linha guia. Chegou na linha guia, dá também aquela puxadinha. Tá bom? Ó, do lado, agora também entra bem com calma. Sem pressa e vai até a linha guia. Agora aqui também, ó, até lá embaixo, tá? Um fiozinho atrás do outro. Lembrando que nós não estamos pesando a mão, tá? Algumas clientes sangram um pouquinho. É normal, tá? Nós estamos trabalhando com agulha, então às vezes ela sangra um pouquinho. Ó, mais um último fiozinho aqui, ó. Vai até lá embaixo. Fechou, certo? Bom, gente, como eu ensinei lá no treino pra vocês, né? Esse pedacinho da linha guia que a gente desenha, ó.
ela vai ficar como se fosse mesmo um fio, né? Ó, chegou, parou. Agora, nós vamos fazer o início aqui da sobrancelha dela. Ó. Como essa cliente, ela já tá bem quietinha, eu vou começar daqui mesmo, tá? Ó. Certo? Agora, um pequenininho aqui do lado. E os outros eu venho ramificando, fazendo aqui, antes da ramificação. Certo? Mais um aqui. Vou até lá em cima. Bom, agora nós vamos limpar aqui, nós já fizemos o esqueleto da sobrancelha e agora nós vamos limpar para poder fazer a ramificação, tá bom? Então, vamos lá. A gente consegue ver que os fios aqui ficaram mais fracos, né? E aqui já ficou um fio bem certinho e agora nós vamos fazer os outros ali. Reforçar eles e começar a ramificação. Bom, gente, agora nós vamos repassar os fiozinhos e aí nós vamos começar a ramificação, tá bom? Então, vamos lá, bem de leve, sem forçar a mão, ó. Só nos fiozinhos que ficaram mais fracos. Bem de leve, tá? E agora, gente, como vocês já têm o esqueleto da sobrancelha, vocês podem ir limpando a sobrancelha sem problema nenhum, tá? Pra vocês irem vendo se o fio já tá bom, já fixou bem, ó. Nesse caso aqui, já fixaram bem, tá? Onde eu repassei. Então, agora nós vamos só reforçar onde precisa mesmo. Esse aqui da linha guia tava precisando. Esse aqui ficou mais clarinho. Ó. Essa parte de cima aqui, ó, só esse que ficou mais fraquinho. Gente, eu tô praticamente nem encostando na pele dela, eu tô passando bem devagarzinho. Bem de leve mesmo. Velocidade média alta do dermógrafo eu tô usando, tá? Tô usando em 130 o plume. Agora eu vou começar as ramificações. Bom, vamos lá. Então, vamos começar a ramificação, né, das sobrancelhas dela. Então, a gente pega entre esses dois aqui, sai um fiozinho. Gente, se ela tivesse pelo, bastante pelo, vocês podiam sair a ramificação do pelinho do lado, tá? Não teria problema, mas como ela não tem nada de pelo, eu gosto de fazer o meio, porque daí ele fecha mais do que se eu sair do pé desse daqui, principalmente no início que não vai ter o shadow, tá? Ó, agora eu saio desse e venho até o meio aqui entre os dois, ó.
essa ramificação, tá? Então, vamos lá. Agora, entre os dois, e agora eu saio desse do ladinho, né? Coitadinho abandonado. E vou até lá em cima. Bom, agora a gente vai pegar entre os dois aqui e vai subir, certo? Lembre, gente, sempre, para fazer fio a fio é paciência, tá? Se você não tem paciência, infelizmente, não tem como trabalhar com fio a fio, tá? Com o dermógrafo, principalmente. Porque o dermógrafo requer da gente muita paciência, tá? Não querer fazer o fio em uma passada, assim, ó, levei e já ficou o fio perfeito. Entendeu? Tem gente que acha que faz o fio, a hora que vai sair o fio já vai ficar lá, maravilhoso, perfeito. E não é bem assim as coisas, né? Ó. Aqui começa a descer e liga aqui, ó. Isso. Agora nós vamos ir fechando a parte da linha guia aqui, ó. Como? Eu vou pegar esse fio, vou trazer até onde tava a linha guia, ó. E vou encaixar bem nesse buraquinho aqui, ó. Certo? Agora, eu vou entre esses dois e vou encaixar lá em cima também, nos vãos. Todo vão agora que eu encontrar, vou encaixar um fiozinho. Entre os dois, ó. Gente, eu costumo trazer todos os fios que eu desenho pra direção do meu peito, tá? A hora que eu começo a ficar ruim, assim, a minha mão começa a ter que virar muito, eu me arrumo aqui do lado da cliente, eu vou me encaixando do lado da cliente, pra ficar um fio legal. Ó. Tudo a gente encaixa nesses buraquinhos, ó. Agora aqui no finalzinho, ó, a gente vai fazendo essas ligações. Lembrando que nessa sobrancelha nós vamos fazer o shadow, então eu não estou me preocupando muito com o acabamento aqui do meio, tá? Então vamos lá. Eu só me preocupo muito com o acabamento quando eu não vou fazer shadow. Ó. Praticamente finalizou a parte de baixo, agora eu vou fazer a parte de cima. Bom, nós vamos fazer a parte de cima. Agora nós temos duas opções. Ou a gente faz o fio, né, e faz um fio entre os dois fios, tá? Ou a gente sai da costa de um e vai até lá embaixo. Como essa cliente não tem nada de pelo, eu vou fazer entre os fios, tá? Então, vamos lá. Eu vou repassar aqui, onde eu já fiz. E vou fazer mais um fiozinho aqui, ó. E vou repetir isso até lá embaixo, tá? Ó. E vou encaixar aqui. Mais um. Lembra que eles se encontram aqui, mas eles não se cruzam, tá? Então, não tem problema deles se encontrarem, mas eles não podem se cruzarem. Por que eles não podem se cruzarem, gente? Porque senão fica, além de um fio saturado, não fica um fio bonito, tá? Então, não fica legal fazer eles se cruzando. Ó.
Bom, gente, agora nós vamos limpar aqui, que nós já fizemos, né? Os fiozinhos. Vamos ver o que a gente precisa repassar, o que já ficou bom. Ó. Vou passar um pouquinho de azuleno aqui, pra gente já tirar esse excesso de tinta que tem aqui, certo? Ó. Certo? Então, tem alguns fios que nós vamos ter que repassar, mas depois a gente já volta, depois que a gente repassar esses fiozinhos, a gente já volta fazendo acabamento da parte do shadow, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, agora vamos repassar aqui os fiozinhos que ficaram bem fraquinhos, bem de leve também, sem pressa, tá? Ó. Toda a ramificação que nós fizemos, nós vamos repassar. Aí, vamos fazendo aqui, gente, ó. É importante refazer, porque às vezes você olha o fio e fala assim, nossa, mas ficou um fio tão fininho, por que repassar? Gente, às vezes, o fio extremamente fino, ele sai tudo depois, durante a cicatrização. Então, a gente precisa repassar para saber, ter certeza que pegou, entendeu? A cor. Não adianta só ficar o fio fino, lindo, maravilhoso para foto e depois você não ter pelo daqui 30 dias, entendeu? Então, a foto vende, mas a cliente só volta se você tiver o resultado que ela veio buscar, né? Então, não adianta também mentir para as nossas clientes, ah, o fio mais fino do mundo. Dá para fazer o fio mais fino do mundo com o dermógrafo, só que tem que ver se esse fio vai ficar depois de 30 dias, né? Então, é bem importante que você saiba disso também. Nem tudo que a gente vê na internet, né, é verdadeiro, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Então, eu estou só repassando aqui e a hora que eu finalizar aqui, a gente já vai começar o shadow. Eu vou limpar para ver o que tá pegando. Ó. Gosto de passar o azuleno, gente, que o azuleno limpa muito bem. E a gente vê o que tá de verdade na pele dela e o que só tá superficial. Ó, às vezes a cliente dá umas piscadas assim, você tem que tomar cuidado com isso também, tá? Porque às vezes a piscada da cliente faz com que você pese um pouquinho a mão naquele local. Então tem que tomar cuidado, por isso que a gente tem que ficar atento o que a cliente vai fazer. E isso, gente, ela deu essa piscada aqui, e isso que ela tá me falando aqui que não, ela tava até falando que tava com sono. Né? Então, não é porque a cliente tá sentindo dor só que ela pisca. Às vezes é um susto na hora de encostar o dermógrafo, alguma coisa assim, ela pisca, tá? Então, não é só por causa de dor que elas piscam, tá? Essa cliente aqui tava agora falando que tava até dando sono nela. Se você pegar o dermógrafo e você forçar ele mesmo, você pesar a tua mão, a sua cliente vai sentir muita dor, tá? Aí é aquela dor exagerada, porque você está forçando muito a mão, você está pesando demais, tá? Agora, se a sua cliente tá falando que tá tranquilo, aí tudo bem, tá? Eu tô pegando só os fiozinhos que eu tô enxergando aqui que tá claro e já tô repassando, tá, gente? Ó.
Ó, vocês estão vendo aí no vídeo que aqui da sobrancelha da cliente tem um espaço maior. Eu posso colocar um fio ali e eu posso caprichar ali na parte do shadow também, tá? Eu vou caprichar na parte do shadow. Se depois que eu fizer o shadow eu achar que tem necessidade de fazer mais um fio aqui, eu faço. Se não, não, tá bom? A gente só capricha na parte do shadow. Aqui eu só tô finalizando a parte de cima também. Agora vamos lá pro nosso shadow na nossa cliente. Bom, gente, vamos lá. Para fazer o shadow, apoio o meu dedinho aqui na testa dela, estico e vou começar da cauda da sobrancelha pra frente, tá? Então, vamos lá. Ó, vou imaginar bem o meinho aqui. E o movimento de pêndulo, tá? A gente vai fazendo como se eu quisesse pintar a parte da linha guia. Tá? Como se eu quisesse deixar sombra aqui também, ó. Bem devagar, gente, pra não ficar muito fechado também, tá? Ó. Eu quero só o movimento, sem muita pressa, ó. Já tá ficando aqui, ó, o shadow. Somente na parte que acabam os fios aqui, ó. E vou limpando. É normal que na parte do shadow sangre um pouquinho mais, tá? Ó. Eu praticamente, gente, eu não tô encostando nela, essa agulha, tá? Eu tô batendo e tirando, ó. Tá? Mas a pele dela é extremamente, assim, fina. Ó. Então, eu venho fazendo o acabamento aqui. Quando estiver sangrando assim, quando a gente usa o azuleno, ele ajuda bastante no sangramento, tá? Ele ameniza. Só que eu não posso ficar com o azuleno aqui, porque senão dá brilho pra vocês e vocês não enxergam. Então, eu tenho que passar e tirar, tá? Mas no dia a dia eu uso mais o azuleno ainda. Eu deixo bastante com o azuleno, tá? Ó. Ó, bateu, tirou, tá? Lembra sempre disso. Bateu, tirou, bateu, tirou, bateu, tirou. Não é um vai e vem, tá? É o pêndulo mesmo. Ó, a gente já começa a ver uma sombra aqui, ó. Bem suave, nada marcadão, tá? E é isso que eu quero, tá? Eu quero que apareça os fios dela, mas eu quero que apareça a sombra também, tá bom? Então, a gente vai trabalhar mais no meio dos fios. Não tanto nas extremidades da sobrancelha, tá? Ó, mais no meio. Ó, o azuleno, nosso amigo. Vou passar aqui, já vou limpar pra não dar brilho pra vocês. Ó. E vamos nessa até o final, gente. Bateu, tirou. Como eu falei pra vocês, a pele dela é bem fina mesmo, tá? Bem fininha. Então, eu encosto e ela começa a sangrar já. Essas peles a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Bom, gente, finalizada aqui. Eu fiz o shadow no meio da sobrancelha, deixei as extremidades mais com fios mesmo. E fui até a frente da sobrancelha fazendo shadow. Pouco shadow na frente, mais shadow no final, tá bom? Então, pra ter esse efeito aqui. Agora, nós vamos fazer tudo que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer do outro lado também, tá bom? Então, vai ser mais rápido esse lado aqui, vocês vão perceber que o vídeo vai ser mais rápido, porque é o mesmo passo a passo desse lado, tá bom? Vamos lá, então, começando esse lado, ó.
o polegar indicador, desse lado eu trabalho assim, e o dedinho aqui, ó, pressionando o olho da cliente. Com cuidado, você pede pra cliente falar se tá incomodando, tá? Ó. Então, vamos lá, fez o primeiro fio na linha guia aqui. A hora que encostar na linha guia, soltou. Aqui também, gente, ó. Lembrando de sempre deitando o fio. Chegou na linha guia, parou. Deitando sempre até o final, tá? Com calma. Lembrando, gente, quem não tem pelo, a gente tem que tomar mais cuidado, né? A gente tem que fazer um acabamento diferente, porque tudo que você desenhar vai aparecer. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Agora, eu vou fazer aqui o início aqui da linha guia, ó. É só esse que a gente faz, a linha guia, lembra que eu falei pra vocês, né? Certo? Agora eu vou fazer a parte de cima da sobrancelha dela e daí a gente vai pro início. Bom, gente, essa parte de cima lembra sempre de entrar com muito cuidado aqui para não ficar aquelas bolinhas, tá? Então, vamos lá. Ó. Eu venho entrando com calma e daí eu vou aumentando a pressão da mão, ó. Essas piscadas das clientes, cuidado, tá? Ó. Aqui do lado também, vem entrando com calma e vou aumentando a pressão, ó. Essa parte de cima, ela pigmenta demais, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos lá. Ó. Até encontrar a linha guia aqui, gente, ó, parou, tá? Agora, vamos fazer o início lá da sobrancelha e depois a gente vem ramificando depois, tá? Vamos começar pelo início aqui da sobrancelha dela, porque ela já tá bem calminha aqui, então eu posso fazer, tá? Ó, a gente estica bem. Aí, o próximo, a gente deita um pouquinho mais. Acho que vocês perceberam, de me ver trabalhando, vocês perceberam que eu faço dois movimentos, né? Às vezes eu misturo eles, tanto o vai e vem curtinho, né? Ó, vai e vem curtinho. E o contínuo, né? Eu vou misturando, depende do ângulo que eu tô, eu misturo
o fio, tá? Por isso que eu falo, cada um vai trabalhar de uma forma, ó, o contínuo, tá? Você vem contínuo até aonde você quer, ou você vem pegando, ó. E tem o vai e vem rapidinho, ó. Certo? Agora eu vou limpar e nós vamos fazer a ramificação, tá bom? Bom, gente, já limpamos, agora eu vou retocar alguns fiozinhos aqui também, tá? Que ficaram clarinhos. Bom. E depois disso que a gente vai fazer, daí eu vou fazer a ramificação, tá bom? Então... Olha para vocês verem, gente, como dá para fazer fio fino com o dermógrafo, tá? Esses fios são todos de dermógrafo, então a gente consegue ver que dá para fazer o fio fino aqui, certo? Eu só tô repassando mesmo pra gente conseguir garantir que esses fiozinhos depois vão voltar daqui 30 dias, tá? Agora eu já vou ramificar. Conforme eu falei pra vocês, ó, a ramificação aqui, eu estou usando igual a que vocês têm lá no outro caimento de fios lá, que vocês têm na apostila de vocês, que é entre os dois, sai um menor e encosta aqui do lado. Desse do lado sai um até aqui em cima. Porém, com o fio guia, normalmente eu uso a que sai do pé desse daqui e encosta aqui, entendeu? E depois vem um outro aqui em cima. Tá? Mas como ela não tem nada de pelo, eu resolvi fazer a ramificação que vocês acostumaram aí já, que vocês têm até no treino de vocês, tá bom? Só a ramificação, não o caimento de fios. Então, vamos lá. Entre os dois, vem um e encosta aqui, ó, gente. Certo? Agora, desse daqui vem outro e vai até lá em cima. E assim vai até o final aqui da sobrancelha. Vamos fazer essa ramificação de novo. E aqui do lado também. Agora, as próximas ramificações já são mais longas, né? Então, vamos lá. Tem gente que fala que quem tem alopécia é mais difícil de trabalhar, né? Porque não tem fios. Na verdade, eu acho mais fácil. Porque você consegue enxergar tudo que você tá desenhando. Então, acaba sendo mais fácil desenhar do que quem tem um monte de pelo. É um quadro limpo para você desenhar. Então, lembrando, gente, ó, que essas partes aqui a gente só vai colocando nos buraquinhos que a gente vai encontrando, tá? Não. Tem uma quantidade certa de fios para colocar numa sobrancelha? Bastante gente me pergunta isso no canal do YouTube. Não tem, gente. A gente vai fazer na quantidade
que cada sobrancelha dá, né? Comporta, né? Então, a gente vai fazendo de acordo com o tamanho da sobrancelha, a gente vai fazendo fios. E se às vezes eu vejo um fio, entre um fio e outro, que precisa de mais um, eu coloco, tá? Então, não tem uma quantidade exata de fio para fazer. Estamos fazendo aqui. Agora a parte de cima, igual aquela que eu já falei pra vocês, tá? Vamos começar a parte de cima agora. Ó, aqui tinha um fiozinho. Então, venho mais um entre os dois. E vou encostar como se fosse na linha guia. Bom, agora entre esses dois aqui, gente, ó, mais um fiozinho, tá? Igual do outro lado mesmo. Nós estamos refazendo tudo que nós fizemos do outro lado. Ó. Aí aqui mais um. Aqui mais um. Esse vai até lá embaixo, ó. Sempre com o dermógrafo bem em pezinho aqui, ó, nessa parte. Como é que eu faço para deixar o dermógrafo em pezinho aqui, Andréia? Eu peço para minha cliente virar o rosto, que é o que aconteceu aqui. Ela virou para lá e eu consigo trabalhar com a minha mão a 90. Claro que nós estamos filmando aqui para vocês, então às vezes para eu conseguir uma imagem legal para vocês, eu tenho que deitar um pouquinho o dermógrafo, tá? Para a luz conseguir entrar e vocês conseguirem enxergar. Mas essa é o melhor ângulo pra gente trabalhar, tá? Bom, agora já finalizado aqui, né? Nós já repassamos todos os fios, igual eu fiz do outro lado. Agora eu vou começar o shadow, também igual do outro lado, tá, gente? Ó, eu vou focar mais no ponto aqui central da sobrancelha, né? Bem no meio, tá? E vou fazendo até lá à frente, até o primeiro fiozinho lá, tá? Por isso que eu não coloquei um fio aqui, ó. Que algumas pessoas podem achar, tá mais separado. Eu não coloquei porque eu vou colocar shadow aqui, tá? Então, eu deixei ele assim mesmo. Então, vai. Bateu, tirou. Bateu, tirou, certo? E a gente vai limpando pra gente conseguir ir enxergando o que a gente tá fazendo, ó. Certo? Então, aqui bateu, tirou. Aqui nos pontos onde a sobrancelha é mais fina, né? Tipo, no finalzinho da sobrancelha, você pode fazer mais devagar com a mão, ó. Não é nem vagar com a mão, é um pedaço mais curto da sobrancelha, ó. Então, eu uso o pêndulo, só que com um pedaço mais curto eu venho com mais calma aqui, tá? Pra não sair da sobrancelha. E venho, ó, eu venho como se eu fosse abrindo, ó, tá vendo? Ó, como se eu fosse fazendo uns Vzinhos, ó. Aqui e aqui, ó. É como se fosse uns V. Tá vendo? Ó, eu pego aqui e pego aqui. Eu não vou até o final do fio, porque eu quero mais o ponto central aqui da sobrancelha, igual do outro lado. E quanto mais eu vou fazendo, mais vai fechando, ó. Ó. É legal fazer essa técnica em quem não tem nada de pelo, gente, porque essa sombra, ela dá uma impressão de que a pessoa tem pelo aqui no meio, né? Pra quem olhar ela, vai achar que ela tem pelo, e não só o desenho dos fios, entendeu? Então, eu acho que fica mais natural, fica mais legal
do que você fazer só o fio a fio. Claro que se eu fosse fazer só fio a fio, eu ia fazer um pouquinho mais juntinha, né? Os fios eu ia fazer mais junto, tá? Mas como eu ia fazer o shadow, eu consigo fazer um pouquinho mais longe, tá? Ó. É isso que a gente diz sobre realismo, né? A pessoa, ela olha para a sobrancelha e ela não tem certeza se a pessoa tem pelo menos um pouco de fio aqui. Essa sombra engana, né, a mente de quem tá olhando. Então, toda a pressão aqui da minha mão, ó, eu deixo aqui no meu dedinho, tá? Ó, então aqui eu fico com a mão leve, tá? Ó, e a pressão está aqui. Então, vamos lá. Claro que eu vou sempre falando pra cliente, né, se incomodar pra ela avisar pra gente mudar a posição da mão, tá? Então, vamos fazendo isso até agora. Ó, o início desse lado eu não mostrei pra vocês como que eu fiz, né? Então, eu vou mostrar agora, ó. Eu fiz assim, ó. Aqui eu faço um pouquinho mais longo, porque eu não quero fechar muito. Ó, eu quero deixar menos shadow, então eu faço mais longo o movimento, ó. Aqui também eu posso fazer assim, ó. Tá? Ó. E vou fazendo até ficar da cor que eu quero, ó. As pintinhas que eu ensinei pra vocês no shadow, ó. Se vocês quiserem fazer também dá. Nos pontos que vocês querem que apareça mais shadow mesmo, vocês podem fazer essas pintinhas, ó. Ó. Certo? Agora, vamos continuar aqui. Eu só queria mostrar o início pra vocês como que eu fiz, que do outro lado eu acabei não mostrando. Ó. Bom, gente, finalizamos aqui, né, o nosso fio a fio com shadow com a linha guia. Agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho e vou mostrar pra cliente também que ela ainda não viu. Então, vamos lá. Aqui está o resultado, tá? Já fizemos shadow em praticamente toda a sobrancelha, mas vocês podem notar que eu peguei mais do meio da sobrancelha pro final, eu preenchi um pouco mais, e do início pro meio um pouco menos, mas entre todos os fios eu fiz um pouquinho de shadow, porque ela não tem nada de fio, então ficaria um fio muito marcado, tá bom? Agora, nossa cliente não viu ainda, eu vou mostrar pra ela, ver o que ela acha. Vamos ver se ela gosta, né, gente? Porque é uma coisa nova na vida dela, pensem nisso, tá? Faz 3 anos que ela não tem sobrancelha. Então, vamos lá. Ah, ficou lindo. Ficou legal? Ficou. Pode pegar o espelho pra você ver melhor. Gostei Uhum. mesmo. Gostou? Gostei. Ficou bom demais. Que bom. Tem uma sobrancelha de volta. Tá de parabéns. Obrigada. Nossa. Deus abençoe, viu? Amém. Você também, viu? Ah, imagina. Nossa. Obrigada, viu? Ficou muito lindo. Gostei muito, viu? É isso aí, gente. Então, essa é Muito a reação obrigada. da cliente de realmente gostar, é nosso maior pagamento, né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso. Se for pra gente entrar numa profissão somente por dinheiro, esqueçam, não vai dar certo, tá? A partir do momento que você faz porque realmente você gosta daquilo, você faz com amor, tem os resultados desse, certo? Muito bom. Então, acabou. Agora é só a cliente, eu vou passar os cuidados para cliente e daqui 30 dias a gente se vê. Combinados? Aí ela falou, não, você não vai perder, nem que a gente parar perto. Muito sucesso. Amém. Que lindo, Mar. Ficou mesmo.